Então, como eu estava dizendo, a política monetária ela vai ter alguns instrumentos e o principal instrumento de política monetária é a taxa de juros, né? A taxa de juros é que vai ser assim o canhão aí do Banco Central para controlar a inflação, né? É o principal instrumento aí. E a gente teve hoje, né, duas decisões, na verdade teve mais, né? Teve a do Japão, que deixou estável a taxa de juros. Teve o FONC, né, que é também um comitê, mas agora do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. E aqui também manteve estável, né? E a gente teve agora, às 18h30, a decisão de taxa de juros do Copom, que aumentou os juros em 1%, né? Aumentou a Selic. E quando fala Selic, né, é, a- é a Selic meta. Ou seja, tem uma meta que o Banco Central vai perseguir, que é justamente essa taxa que ele decidiu aí ah, sobre a política monetária. E por que que é importante, né? Qual que é a importância da política monetária, aliás, da taxa de juros, decisão da taxa de juros? E por que que é importante a gente acompanhar e analisar, né, isso tudo que acontece aí no mercado? É extremamente relevante, é extremamente importante, mesmo nós como traders pessoa física, é muito relevante, porque isso adiciona um contexto muito, muito importante. Sendo que o maior player do mercado são os bancos centrais. Se o maior player dos mercados são os bancos centrais, a gente precisa estar de olho no que ele está decidindo, o que ele está fazendo, né? Porque você imagina, se o Banco Central começar a imprimir dinheiro, jogar dinheiro na economia, a gente vai ter um impacto muito relevante, muito grande na economia real e isso vai mudar a precificação aí de todos os ativos, né? Então é bastante importante, fundamental um trader pessoa física, mesmo um trader pessoa física, fazer o quê? Analisar aí o Copom, né? A decisão de política monetária, tá? Então vamos começar, né? Alguém tem alguma pergunta antes de eu começar a ler o comunicado para a gente fazer a análise? Deixa eu ver aqui. Bom, estão vendo aí? Beleza. Então vamos lá, né? Vamos ver o que que diz aí o comunicado. Toda vez que tem a decisão de taxa de juros aí do Copom, a gente tem um comunicado, né? Ele é informado através desse comunicado. Depois, né? Numa outra terça-feira a gente vai ter a ata do Copom, mas por enquanto é só um comunicado que vai informar, né, algumas coisas dessa decisão, o que foi considerado, né, para essa decisão e qual que foi a própria decisão, certo? Então vamos lá, vamos começar a ler e vamos começar a tentar entender aqui o Copom, né? Ou será que eu dou primeiro uma ênfase ali no. Não, vamos ler o Copom e depois a gente fala no contexto geral aí sobre o próprio Copom, né? A decisão de taxa de juros do Copom e do FONC, né? O que que aconteceu ali. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar a ler aí, não é longo, né? O comunicado, a ata é mais longa. E vamos lá. O ambiente externo permanece desafiador em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente pela incerteza acerca de sua política comercial e de seus efeitos. Esse contexto tem gerado ainda mais dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, né? Ou seja, aqui ele já fala, né, sobre o ambiente externo desafiador, inclusive, né, pela incerteza acerca da política comercial e seus efeitos. Significa o seguinte.
aqui ele já está apontando, né, política comercial e seus efeitos. Já está apontando a questão da política de tarifas aí, né, que está sendo uma preocupação por enquanto. Esse contexto tem gerado ainda mais dúvidas sobre os ritmos de desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed e acerca do ritmo de crescimento dos demais países, né? Ou seja, toda essa política, né, de tarifas do Trump jogou aí uma bomba de incerteza em todos os bancos centrais, né? E a análise, inclusive, do Fed, e realmente, né, isso aconteceu porque o Fed, lógico, esse comunicado depois da decisão do Fed, mas lá no comunicado ele também fala, né, que ele vai esperar os efeitos mesmo dessa política, ou seja, ainda não sabe. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência de taxa de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. Ou seja, falando ainda sobre pressões no mercado de trabalho, que é sempre uma preocupação aí inflacionária. O comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Depois a gente vai analisar tudo de uma forma bem interessante para a gente, né? Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo, ainda que sinais surgiram uma incipiente moderação do crescimento. Ou seja, tá falando que o mercado ainda tá forte, né? A economia brasileira ainda tá forte, ainda tem apresentado dinamismo, mesmo que tenham surgido incipientes moderação no crescimento. A inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação e novamente apresenta elevação nas divulgações mais recentes. Ou seja, a gente ainda tem aí um aumento das taxas, né, da inflação, que é uma preocupação sempre do Fed, ou do Copom. O resultado dessa decisão pode direcionar a valorização ou não do papel, é isso? Então, Ricardo, sempre a decisão de taxa de juros, na verdade, a decisão de política monetária é um fator assim fundamental na precificação dos ativos, tá? Na modificação, inclusive, né, do preço dos ativos. Então, isso faz bastante impacto. Qual que é a grande questão aqui para a gente, para quem é profissional mesmo, trader que fatalmente vai ser lucrativo? É, existe todo um contexto e você tem que avaliar se, por exemplo, isso aqui que está nesse comunicado dessa ata, dessa decisão, não é uma coisa já dada, né? Muitas vezes, isso aqui já é uma coisa que todo mundo já estava esperando. E a gente vai ver se é isso mesmo ou não. E sempre uma relação, né, entre a nossa própria política monetária, mas também a política monetária norte-americana, que dita muito, né, dita, na verdade, a economia do mundo. Então, se o Banco Central ele é um player o mais importante do mercado, é factível que a gente pense, e na verdade, na prática, é mesmo, que o mercado vai ser impactado pela ação desse agente, que é a ação do Banco Central. Então, o resultado dessa decisão pode direcionar a valorização ou não de um papel? Pode, pode sim. E óbvio que depende muito do contexto, né? Não é só você olhar a decisão em si, mas é o contexto que ela vem gerando. E qual que é a expectativa do mercado que houve mudança ou não, né? Então vamos lá. As expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, elevaram-se de forma relevante e situam-se em 5,7 e 4,5. Ou seja, expectativa de inflação para 2025 e 2026 elevaram-se de forma relevante. Isso aqui é um pouquinho no retrovisor, né? Ele fez isso, mas a gente já está numa situação em que está tendo uma estabilidade já. A projeção da inflação, só que para o Copom, isso aí é muito importante nesse momento, tá? Porque ele vai pegar esse dado e ele precisa.
ter chão para começar a sua própria análise e, consequentemente, decisão de política monetária. Então, a projeção da inflação do Copom para o terceiro trimestre de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, o que significa que quando o Copom ele faz uma análise e ele decide a política monetária, ele está olhando ah, para o horizonte relevante. E qual que é o horizonte relevante? É o terceiro trimestre de 2026, tá? Ou seja, essa política monetária, né, que ele está tentando, que ele coloca, né, para o país hoje, é para uma ação, um impacto mais efetivo para o terceiro tri de 2026. Então, essa projeção de inflação situa-se em 3,9, né? Bem diferente aqui do Focus, né? Bastante diferente do Focus. Então, vamos lá. Aqui, nessa parte, ele sempre vai falar, ele vai fazer um balanço de risco. O que que ah, tem hoje no contexto em que há uma preocupação altista para a inflação e qual que é o contexto que há uma projeção baixista, né, que uma indicação baixista para a inflação. Então vamos lá. Persiste uma assimetria altista no balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação, entre os riscos de alta. Então ele vai falar os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, tá? Então, primeiro, o que que ele destaca aí em primeiro lugar? Uma desancoragem nas expectativas de inflação por período mais prolongado. Então, o primeiro ponto que ele chama a atenção, e é bastante interessante a gente sempre olhar quais que são esses balanços de risco, porque se esses balanços de risco ele começa a mudar, você tem um efeito na precificação dos ativos, né? Então, por exemplo, uma desancoragem na expectativa de inflação por um período mais prolongado. Então, isso está no balanço de risco do Copom, do Banco Central do Brasil. Isso significa que, se houver uma nova onda de desancoragem de expectativas, há uma preocupação grande aí, do Copom com as expectativas de inflação. Ou seja, isso vai gerar um burburinho no mercado, isso vai gerar uma ação no mercado. Uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função do hiato do produto mais positivo. Ou seja, né, a economia está tão forte ali que a gente tem um hiato do produto positivo, a gente está um pouquinho acima, né, da capacidade produtiva do país. Então, essa inflação, né, de serviços, ela é uma preocupação, essa resiliência, né, uma inflação de serviços mais resiliente, por conta do hiato do produto. Ou seja, lógico, isso aqui é uma coisa que a gente não vai conseguir pegar de antemão, né? Se o hiato do produto está dando uma melhorada. Mas o que a gente sabe? A gente consegue ver, através dos dados, a resiliência na inflação de serviços. Então, olha coisas importantes para a gente olhar, né? Para o contexto nosso, ali no dia a dia. Então, a gente tem desancorar as expectativas de inflação e resiliência da inflação de serviços. Então, quando entrar, né, for divulgado um índice de inflação, é lógico que o índice de inflação de serviços vai ter um peso bastante interessante por conta, inclusive, desse cenário olhado aí pelo Banco Central. Uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior do que o esperado. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistente mais depreciada. Então ele fala o seguinte, né? Poxa, a taxa de câmbio ela explodiu, né, recentemente. E agora ela está conseguindo dar uma aliviada. Mas ele fala ainda, né? Uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada é também um risco inflacionário que ele vai estar de olho. Então, dentre esses, olha que interessante, tá? Dentro desse balanço de risco que é colocado aqui, as expectativas de inflação ela já está em estabilidade, tá? Embora esteja alta ainda, não piorou, né? E a gente tem também um câmbio que está melhorando. Ou seja, dessas três, esses três itens, né, de cenários prospectivos para a inflação
em que esses três itens são preocupação altista, dois, a gente tem já uma situação diferente. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se: um, impacto sobre o cenário de inflação, uma eventual desaceleração na atividade econômica doméstica, mais acentuada que a projetada. Ou seja, para o risco de baixa, ou seja, inflação para baixo, a gente vai ter o primeiro, né, item aí que ele fala sobre esse risco, é o risco de uma desaceleração da atividade econômica mais rápida, né? Ou seja, economia mais desacelerando fortemente, né? Então a gente vai ter também, né, esse risco de baixa agora, não de alta. Em um cenário menos inflacionário para economias emergentes decorrentes de choque sobre o comércio internacional e sobre as condições financeiras globais, né? E aí, desculpa, inflacionário para economias emergentes decorrente de choques sobre o comércio internacional e sobre as condições financeiras globais. Ou seja, isso aqui é tipo um grande interrogação, né? Sei lá se vai acontecer, mas existe esse risco. A gente não sabe qual que é o choque aí do comércio internacional com relação à guerra comercial, né? Mas há um risco aí. Ou seja, para o risco de baixa, basicamente aquilo que a gente pode tatear mais é a desaceleração econômica, certo? Pelos olhos aí do nosso querido Copom. Então é o seguinte, um risco de alta significa que uma inflação pode vir maior, e, consequentemente, o Banco Central vai ter que apertar a sua política monetária. Muitas vezes ou segurando mais os juros, ou, eventualmente, tendo que subir juros. Para um risco de baixa, a gente tem uma situação onde o Copom ele tem mais liberdade para cortar os juros, para buscar um equilíbrio melhor na economia. Certo? Tudo certo? Vocês estão vivos ainda aí? Legal. Então vamos continuar. O comitê segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política, como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária. Ou seja, o comitê ele segue acompanhando, né, a política fiscal para ver, né, como que isso está impactando a política monetária, porque uma às vezes pode entrar em conflito com a outra, né? A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal, lógico, porque a percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal faz com que a gente tenha uma expectativa de inflação maior, né? Se ele não tem, se há uma preocupação dos agentes sobre o regime fiscal. E a sustentabilidade da dívida segue impactando de forma relevante os preços de ativos e expectativa dos agentes. Como eu disse, né? Então aí é uma preocupação em relação à sustentabilidade da dívida e o regime fiscal. O cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, projeções de inflações elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista, né? Tudo isso aconteceu, mas a gente tem alguns balanços de risco um pouco melhor do que antes, né? O Copom, então, e aqui ele fala sobre a decisão da taxa, decidiu elevar a taxa básica de juros em um ponto percentual para 14,25. Ou seja, houve uma, um aumento da taxa em 1%. Essa foi a decisão. Diante de tudo isso aí que ele falou, né? Existe um cenário de desancoragem das expectativas, projeções de inflação elevada, resiliência na atividade econômica e no mercado de trabalho, né? Pressões no mercado de trabalho. Então, por isso, o Copom decide aumentar 1% na taxa Selic. Lembra sempre que a taxa Selic é a taxa meta Selic, que é uma taxa que o Copom vai ter que buscar, que o Banco Central vai ter que deixar, né, circundar essa taxa de 14,25 ao ano. E é uma taxa, é uma meta para agora, né? Não é de uma condição futura. E entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante.
sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preço. Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Blá, 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 né? É o seguinte, a gente precisa colocar 1% porque o negócio está feio, tem que segurar a inflação, né? As expectativas, ancorar essas expectativas de inflação, essas projeções, blá, 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 blá. É isso que tem que fazer. Mais ou menos isso. E aí a gente vem para o próximo parágrafo, diante da continuidade do cenário adverso. E aqui é importante que ele vai começar a falar a respeito do que o que é importante, né? Porque a gente tem mais ou menos isso como dado já tinha esse contexto, né? De que o Copom ia aumentar 1%, já estava tudo olhando para isso. E agora começa a parte que o mercado vai olhar, tá? Com mais carinho. Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Ou seja, ele vai aumentar de novo, só que ele vai aumentar em menor magnitude, não vai ser mais 1%, né? Isso também era esperado, tá? Era esperado que o comunicado, né? A gente fala contratar, né? Ia contratar aí uma coisa mais leve do que o anterior, ok? Diante do cenário que a gente vê, né? E principalmente aí há sempre, né? Aquela visualização das influências políticas, já que o Galípolo agora que começa a tocar mesmo. ah, Sobre, né, as decisões futuras aí do Copom, só que junto com os outros diretores. Só que os outros diretores já são bastante aí deles, a maioria aí já foi nomeada pelo Lula. Então a gente tem aí já um Banco Central com uma cara diferente. Então já se esperava que existisse, nesse momento, uma visualização mais branda em relação ao comunicado. Mas, diante do que a gente viu até agora, foi um comunicado ainda duro, né? Ainda mostrando. Até não falou a respeito da recente estabilização nem nada. Foi mais duro para manter. Você vê que isso acontece para que o Copom mantenha ancoradas as expectativas de inflação, porque se ele vem mais leve aí, a expectativa pode fugir da mão. Então é por isso que ele mantém esse tom, tá? E aí ele vem e contrata uma menor magnitude. Para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência à inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação e ato do produto e balanço de risco. Blá, 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 blá. Ou seja, é, conversa aqui só para falar, não, a gente está de olho na inflação, viu? E vai ser ditado por isso. Lógico que vai ser ditado por isso. Qual que é a mensagem no geral que foi passada aqui? Essa que eu acabei de falar, né? A gente tem um Copom preocupado com a expectativa de inflação, né? Você tem que ler por trás, né, daquilo que está escrito ali. Existe ainda a preocupação de ancorar essas expectativas. Por isso que mantém esse tom um pouco mais duro, mas ele já coloca ali. Aliás, não é, mantém duro, né? Não é que mais duro, mas ele mantém duro e coloca, contrata um ajuste de menor magnitude, já direcionando para um, um certo alívio aí, na política monetária. Isso pode ser interpretado, né? E se a gente tiver o câmbio ainda desse jeito, né, um pouco melhor, a expectativa de inflação, ela se mantém estável para baixo. E a gente tem, né, ainda esses juros aí futuro dessa maneira, que entregou bastante prêmio, né?
a gente tem, dentro do cenário, um cenário de possível teto de Selic, tá? E isso é muito, muito, muito importante, tá? É muito importante esse teto de Selic para a projeção das exposições, né, dos agentes. Isso já estava acontecendo antes dessa própria decisão. E por que que já estava acontecendo? Porque isso já era previsto, né? Então, por isso que não falam que o mercado sobe no boato e cai no fato, né? É mais ou menos isso. Não é muito assim, tá? Existe uma diferença interessante, que eu não tenho tempo para falar agora, mas é mais ou menos por aí, né? Então, primeiro se tem a expectativa, e aí o mercado ele vai em busca da expectativa, tá? E nesse caso aqui, a expectativa se confirmou. Talvez existam alguns agentes que queriam um comunicado um pouquinho mais leve. Eu acho que foi, dentro todo o cenário, eu acho que foi bom, viu? Eu tenho também a comparada para dar uma olhada. E a gente vai ver a comparada aí rapidinho para começar a discutir a respeito do que isso vem trazendo, né? Vou parar e vou colocar a comparada aqui. Estão vendo aí a comparada? Beleza. Então vamos lá. Aqui é a mesma ata, né? Só que ela tem essas informações que são bastante interessantes, que é a mudança entre uma reunião, né, na reunião anterior, o comunicado anterior, e o comunicado de agora. Então vamos dar uma olhada só, né? Lembrando, né? A gente já acabou de ler a ata. Vamos dar uma olhadinha nessas diferenças. Então a gente tem, lógico, né, que uma fala de elevação, ixi, de elevação para 13,25 e agora 14,25, porque foi um ponto percentual. Então ele fala aqui, ó, ele adiciona uma coisa aqui, né? Principalmente pela incerteza, né? É o ambiente externo desafiador, principalmente pela incerteza acerca de política comercial e seus efeitos. Esse contexto tem gerado ainda mais dúvidas sobre os ritmos de desaceleração. Ou seja, ele adiciona aqui esse risco da guerra comercial, né? Que é a diferença entre o comunicado da anterior para essa. E aqui a gente fala, ele fala também acerca do ritmo de crescimento dos demais países. Por quê? Porque essa é uma guerra comercial, né? Os outros países também estão envolvidos aí e tem essa preocupação. Adicionado também, a gente tem, ainda que sinais sugiram incipiente moderação de crescimento. Por quê? Porque houve, né, dentro de alguns indicadores, houve a informação, né, um dado que mostra uma desaceleração econômica pontual. E aqui a gente vê, né, as expectativas, né, de inflação de 2025 e 2026. Para o Focus, ele estava, na anterior, estava 5,5, agora 5,7. E estava 4,2, agora 4,5. Então você entende por que que o Copom ele fala a respeito, né, da piora dessas expectativas, através do Focus. E a projeção do Copom, ela veio de 4 para 3,9, né, de 2026. Ou seja, ela diminuiu aí, né? O balanço de risco, você vê que foi igual. E aqui ele fala sobre projeções de inflação elevadas e a, é, a mudança aqui, né? Então aqui ele vem naquele parágrafo que é importante. Então, diante da continuidade do cenário adverso para a convergência de inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, né? Falando sobre a incerteza e defasagens inerentes do ciclo de aperto monetário em curso.
Então ele faz aqui, que é o ponto importante, né, um ajuste de antes era a mesma magnitude, porque já havia um aumento de 1% na outra, né? E aí veio com a mesma magnitude na reunião passada e agora nessa ele diminui para menor. E essa foi, né? Aqui as projeções de inflação, né? Onde você vê uma diminuição aqui, né? Do IPCA para 2025 e 2026 na projeção dele, a do livre e os administrados também. Ó, administrado bem menor, né? Aqui mesmo para 2025, tá? Bastante menor aí. E do terceiro tri também de 2026, a gente chega também menor. Certo? Então aqui a gente tem a comparada mostrando a diferenciação de uma reunião para outra. É bastante importante isso, porque a gente precisa entender, né? O que que pesava o Copom e o que que tá pesando agora. Qual que era essa diferença, tá? Por enquanto, estão entendendo? Tá muito difícil. Tem um monte de pergunta, a cabeça tá fritando ou tá tranquilo? Gustavo, tranquilo. Ó, gente, é o seguinte. Se não tiver tranquilo isso daí, vocês estão com dúvida, bastante dúvida a respeito daquilo que eu tô falando, não tem problema. Escreve aí ou eu libero aí para vocês falarem ah, o microfone aí, a câmera, vocês liberam e a gente conversa aqui. Porque essa live não é uma live ah, de aula, né? A gente pode bater um papo aqui. E a gente discutir o cenário para amanhã. Por quê? Mercado fechado, né? Com o Copom aí, a decisão do Copom. E a gente pode olhar aí para o mercado, o que que vai acontecer aí para o mercado amanhã. Então a minha preocupação é, eu estou avançando aqui, vocês estão com a cabeça fritando aí, não estão entendendo. E aí, eu toco o barco ou tem uma perguntinha? Vocês não estão entendendo nada. Se tá silêncio é porque acho que não estão entendendo nada. Um pouco confuso, mas eu tô entendendo. Ó, assim, vamos, vou falar uma coisa. É natural estar meio perdido. Principalmente se você nunca fez isso, tá? É bem natural. Por quê? Porque não tá acostumado ainda, né? O Ricardo, eu para falar a verdade, tô entendendo o que é falado na notícia, mas ainda não achei o impacto. Na notícia que você diz é o comunicado, não é isso? Esse comunicado que eu acabei de ler. Não é isso, Ricardo? Ah, tá. Então você entendeu o que está escrito no comunicado, mas ainda não achou o impacto. A gente vai discutir sobre isso. Vamos traçar o cenário e vamos entender aí onde está a exposição do mercado. Alguma outra pergunta aí? Legal que o Ricardo está entendendo. E aí já a gente vai discutir o que ele perguntou aí mais para frente. Tranquilo aí para vocês? Estão muito quietos aí, deve estar uma confusão. Mas fiquem tranquilos, tá? Isso aí é porque não está acostumado ainda, tá? Então posso tocar o barco aqui? Então, então bora, vamos lá. É o seguinte, vamos traçar o cenário do que está acontecendo no geral aí. Tirar aqui. Então é o seguinte, primeiro a gente teve um dia de decisão do Federal Reserve, né? Do FONC, do Comitê do Banco Central norte-americano. E qual que é o contexto disso tudo? A gente veio com o medo, né? Principalmente o medo de recessão nos Estados Unidos ou estagflação por conta de alguns indicadores.
A gente tem, e principalmente, né, não só os indicadores, mas tem uma coisa bastante importante que é o Dodge lá, né, que o Elon Musk tá é, cortando bastante gasto, e isso é gasto que ia para a economia. E o impacto das tarifas do Trump. Então, com isso, a gente tem um medo de recessão. Então, esse é o primeiro ponto que aconteceu e o mercado mostrou esse medo, né? Esse medo foi mostrado pela variação do preço dos ativos. Ok. Então, o Fed vem, né, com a sua decisão. E o principal fator, olhando ali do mercado, é como que o Fed está olhando para o impacto dessas taxas, ok? Como que a economia, o que que vai acontecer na economia, qual que é o risco, né, da economia para esse contexto de taxas, de guerra comercial. E isso era a visualização ali do mercado. Poxa, o que que vai ser, né? Como que o Fed vai estar olhando e o que que ele vai fazer a respeito? Será que ele vai segurar mais os juros? Será que ele vai olhar mais para os dados econômicos recentes que indicaram um possível medo, né? O próprio mercado, né? Com medo de recessão, onde ele teria que aliviar um pouquinho a sua política monetária, né? E aí o mercado foi nessa, porque a taxa era dada, já se sabia, né, que ele ia manter a taxa. Beleza. Chegou na hora. Como que foi o comunicado? O comunicado não deu muitas dicas, né? Ficou mais ou menos o que já é. A única coisa que fala sobre a respeito dessa preocupação sobre a guerra tarifária. E depois a declaração de Jerome Powell, que, a meu ver, tá, particularmente, olhando assim, eu entendi que ele foi de morno a Hulk, ou seja, de morno a um pouquinho mais pesado ali. O que talvez o mercado até poderia esperar um pouco mais de preocupação. Mas fato é que parece simplesmente que o Federal Reserve vai ter que esperar ainda mais, porque ele ainda não sabe, né? Não sabe qual que é o impacto. Ele vai ainda ler outros dados, esperar outros dados saírem para ele saber qual que é a pegada disso daí, né? Então não trouxe muito, não adicionou muita coisa esse comunicado. Não tinha uma expectativa também tão grande, era mais uma dúvida sobre como que o Federal Reserve ia olhar, mas teve uma coisa importante. E o que foi importante? Foi uma redução aí do quantitative tightening, né? Tightening que chama. Quantitative tightening, que é ah, uma redução aí, né? O Fed vinha reduzindo o balanço dele, né? Colocando os títulos de volta para o mercado, e aí ele vai reduzir, né, essa entrega de títulos de novo. Isso significa que ele reduz um pouco aí. Vamos tentar entender. Esse, esse título sendo jogado no mercado. Quando teve a pandemia, o Fed comprou muito título, colocando dinheiro no mercado. Por mercado girar o dinheiro, né? Porque a economia é fechada, parada, temos que circular esse dinheiro. Vamos aumentar, né, essa quantidade e a velocidade com que esse dinheiro tramita. Depois, para poder controlar a inflação, ele vai fazer o oposto. Ele vai pegar esse título que ele comprou e colocar no mercado. Para quê? Ele vem e tira um pouco de dinheiro do mercado. Ele tira esse dinheiro do mercado porque ele precisa controlar a inflação, tá? E tem que reduzir também porque o bicho comprou lote, né? Então ele tem que entregar um pouco. E o que foi falado aqui, e talvez isso foi o mais importante, na verdade, que talvez tenha precificado mais naquele momento, é que ele vai reduzir, né, essa venda de títulos. O que significa, né, que essa quantidade de dinheiro que ele está tentando tirar do mercado, ele vai reduzir.
Ou seja, vai deixar mais esse dinheiro circulando ainda, tá? Uma quantidade que não estava prevista antes. Então é mais ou menos isso. Então esse foi talvez o principal fator ali, onde bateu um pouco de dólar e bateu até as taxas das treasuries, né? Podemos ver um mercado de pouco fluxo e lateral, sem uma tendência forte. Isso. Na verdade, a gente ainda vai ver, a gente vai discutir mais, né, a respeito disso, mas a gente ainda vai ver, Ricardo, o seguinte: o mercado ainda preocupado, ou seja, com o potencial de entrar volatilidade a qualquer momento, né? Não necessariamente aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Por quê? Lembra que eu falei, né? Como que a gente lê esse cenário? Poxa, o Fed vai esperar mais. Não sabe qual que é o impacto, né? Não sabe. A inflação vai. E isso não sabe qual que é o impacto, o que que significa? A inflação vai piorar por causa das taxas? A economia vai piorar por causa das taxas? E o emprego, né? Então é mais ou menos isso. Não sabe ainda qual que vai ser esse impacto. Então, qualquer dado que vier adicionando luz vai causar uma volatilidade maior. Ou seja, vai ser um mercado um pouquinho mais tensionado nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos é isso que a gente provavelmente vai ver ainda, certo? Brasil. Brasil está num ponto diferente. Por que que ele está num ponto diferente? Porque a partir do momento que os Estados Unidos ele tem esses riscos, houve, né, tem um grande volume de dinheiro que ele é destinado a ativos de risco, né? Esse dinheiro, parte desse dinheiro, muitas vezes, ele fica rodando. Ele roda sempre para ativos de risco. Então, quando a gente tem assim um mercado um pouquinho com mais potencial de melhora, esse dinheiro entra. Só que esse dinheiro, apesar de ser pequeno para os Estados Unidos, ele é muito relevante para a nossa bolsa. Então, ele causa impacto na nossa bolsa, um bom impacto, né? Porque o volume é grande, comparativamente. Então, nesse momento, o que que aconteceu? Vamos colocar os fatores. A gente tem, né, as variáveis. A gente tem uma Selic, que talvez esteja em topo aí, ó, e o Copom falando que vai reduzir a velocidade aí é, do, é, da piora, né, do aumento de taxa, ele vai reduzir essa velocidade. Ou seja, a gente está se aproximando de um possível teto de Selic. Opa, peraí. Esse possível teto de Selic significa o quê? Que o próximo movimento pode ser para baixo. Se o próximo movimento pode ser para baixo, isso afeta o valuation das empresas. Então, a gente tem um fluxo interessante para a bolsa de valores. Ou seja, o papel melhora de preço. Então, olhando isso, o que que aconteceu? O mercado pega um pouco desse dinheiro norte-americano, né, que está lá nos ativos de risco, risco alto, e olha para Brasil, alguns emergentes e fala: Poxa, aqui tá legal, hein? Talvez o próximo movimento seja muito bom daqui. Então vamos colocar essa parte pequena nesse ativo de risco, que é Brasil? Vamos. Então você tem um fluxo vindo da Bolsa dos Estados Unidos, né? Ativos de risco dos Estados Unidos entrando na Bolsa brasileira. Só que antes disso acontecer, qual que foi a minha chamada de atenção, inclusive no grupo? Pô, olha como o investidor estrangeiro na exposição cambial no dólar futuro está zerando, o comprador está zerando e o vendedor está aumentando venda. Aumenta a venda, abre lote. E aí eu até fiz, né, um exercício de pensamento que é, bom, se você tivesse um grande volume de dinheiro para entrar num país que vai fazer impacto, você não venderia o dólar?
sabendo que esse fluxo de dinheiro, esse dólar entrando, pode causar uma precificação na moeda, né? Faz sentido. Então, ele já mostrando ali no próprio dólar o fluxo que possivelmente entraria, entrou mesmo, né? Melhorando aí o ativo de risco, que é a Bolsa Brasileira, certo? Ok? O que que o Copom está mostrando aqui? Que a tese estava certa, né? Vai desacelerar. Ele mantém a expectativa de inflação a ancorada, né? Tentando manter ancorada, o que é bom, junto com essa talvez diminuição aí desse ritmo, né? Talvez não, tá contratado, a não ser que alguma coisa muito doida aconteça. E aí mude essa contratação. Mas é isso que está sendo relevante. Conseguiram entender a historinha, né? E como esse contexto trouxe o mercado até aqui? Dá só um feedback para mim, se vocês entenderam isso aí, só tem que discorrer mais a respeito. Acho que piorou, né? Aí que vocês não entenderam mesmo, né? Ah, o Ricardo mandou aí. Entendendo. Beleza, então a gente chega nesse contexto do mercado. Beleza. Qual que é o risco aqui, né? Se o Fed, e aí a gente vê o contexto para frente. Se o Fed não tem uma perspectiva, ele não vai baixar juros, ou seja, a gente está com uma aposta ali de 3 cortes de 0,25 primeiro para junho. Se essas apostas mudarem no sentido de que, puxa, não vai cortar nada por causa da inflação, o Brasil tem menos espaço para cortar os juros dele, a não ser que exista uma preocupação econômica muito relevante, o que eu acho mais difícil, tá? Então, algumas coisas são interessantes. Primeiro, se o Fed mudar essas expectativas de queda de juros, que aí tem menos espaço para o Copom cortar juros. E uma outra coisa relevante é se os Estados Unidos vai começar mesmo a entrar em recessão. Se os Estados Unidos começar a entrar em recessão e o Brasil tiver, né, e parece que está numa posição interessante, a gente pode continuar com o fluxo vindo para cá ainda, né? Então, talvez aí a gente tenha a bolsa ainda conseguindo se segurar. A questão é, como que os players estão expostos? E aqui que é o principal fator, tá? O que que eu sei até agora? Dessa história, eu sei que entrou fluxo estrangeiro para ativo de risco, certo? O mercado começa a olhar o Copom aí com possivelmente na frente aí um teto de juros. Então vamos apostar em bolsa aí, né? E o mercado ele vem se posicionando para isso. Como que você sabe? Bom, você viu, né? O juros saindo de um patamar alto, né? E entregando bastante prêmio. A gente viu bolsa porrando e a gente viu bolsa dos Estados Unidos caindo. Então o mercado ele está todo posicionado nesse cenário. Todo, não, mas grande parte está posicionado nesse cenário. O que que vai fazer você arrebentar de ganhar dinheiro no mercado? Se esse cenário muda e você percebe que ele está mudando. Por quê? Porque o cara que está exposto nesse cenário vai ter que ajustar suas posições. Ele vai ter que zerar parte dela, né, ou diminuir parte da posição ou zerar. O que significa que ele vai ter que correr atrás. E aí a gente tem a oportunidade de ganhar dinheiro.
né, numa situação dessa. Ou seja, uma quebra, uma preocupação, na verdade, de quem está exposto na sua própria posição. Tem gente que está muito bem já, né, exposto e já está ganhando bastante dinheiro. Nesse caso, o cara vai reduzir ou vai zerar. Mas algumas coisas que adicionam elementos que pareça que vai continuar esse cenário, pode não necessariamente fazer com que os preços continuem no mesmo sentido. Por quê? Porque o mercado ele começa a se posicionar de uma forma é, mais intensa no mesmo sentido. Quando isso acontece, de que aí começam a todo mundo entrar no mesmo patamar, a gente não tem mais uma perspectiva de continuidade de preço, porque não tem mais ninguém para empurrar, né? E aí o mercado zera, quem tá bem zera e quem não tá, pegou ali na última venda ali acaba ficando exposto e enrolado, e aí vai ter que sair correndo atrás. A questão é, e aqui que eu quero que vocês entendam, tá? O que faz você acertar esse posicionamento? Não é a decisão de hoje do Copom. É entender esse cenário, entender esse risco e se preparar para os próximos dados. Porque na hora que você olhar os próximos dados, você vai ter entendido o cenário e vai entender como que o player, né, os players, os agentes, né, os participantes do mercado estão expostos nesse cenário. Deu para entender uma diferença absurda que é você olhar para um dado e falar, ai não, então isso vai acontecer. De você olhar para um dado, entender o contexto que esse dado está trazendo, para entender como que o mercado está posicionado e assim os próximos dados serem relevantes. Conseguiram entender? Isso é fatal, tá? Boiou? Então vamos lá, Ricardo. Vamos tentar. Você tem que sair daqui entendendo, tá? Deixa eu. Ó, Well, deixa eu tentar escorrer mais a respeito, assim, de mais fácil entendimento. Vou tentar buscar uma analogia. É... Deixa eu ver se eu acho uma analogia assim para ficar bem fácil de entender a diferença, né? Que a gente está falando. Quase que sempre o que você vê dos traders tentando fazer é justamente isso, né? Ó, saiu a decisão de taxa de juros. O que que eu faço? Ó, saiu um dado aqui que o dado saiu tanto. Ah, o dado saiu melhor do que o esperado. Então eu vou vender, eu vou comprar, eu vou sei lá o quê. A maior parte do tempo você vê isso, né? Ah, o que que você acha aí? O dado saiu tanto. O que que você acha então que vai acontecer? Por conta do dado. E não é aquele dado em si, naquele momento, é que vai fazer diferença na sua interpretação. O que vai fazer diferença é todo o contexto que você tinha antes dele. E como que o mercado estava posicionado nesse contexto, né? Então, o que eu tô lendo aqui não é para você acertar o agora, é o para você acertar lá na frente, quando começarem a surgir fatores que levam à mudança desse cenário. Porque quando te levar a fatores que levam à mudança desse cenário, é que você vai estar com a faca e o queijo na mão. Porque tá todo mundo posicionado de um jeito e vai ter que mudar a sua posição ou reduzir. Então, imagina a seguinte situação. Você tá vendo aí um cara correndo, tá?
É, você tá vendo um cara correndo, aí você vê a velocidade que ele tá correndo. E aí você pensa, nossa, olha, o cara tá correndo pra caramba, meu. Legal. Então eu aposto que esse cara ainda vai, ele vai chegar, sei lá, daqui a 500 metros em tanto tempo. Com certeza, do jeito que ele tá correndo aqui, ele vai embora. Por quê? Você só tirou a foto ali, olhou o cara correndo. É, então, aí, vamos lá. Aí o que que acontece? Você só tirou a foto, só viu o cara correndo ali. Mas o que que você não viu? Você não viu que esse cara tava correndo a quilômetros antes? E que na hora que ele passar aqui, você tem certeza, né? Na hora que você olhando o contexto, você tem certeza que em determinado momento, muito próximo, o gás dele vai acabar. Ou seja, se você fizesse a aposta só olhando esse cenário, essa foto dele correndo, você apostaria lá na frente. Mas quando você entendeu o contexto, você só tá esperando o cara dar aquela reduzida de velocidade. Pronto, agora já era. E esse contexto todo, ele é dado pelo cenário, pelo contexto anterior, né? Então, presta atenção na mudança de cenário, que no momento, o Copom, tipo, tá neutro. Ele não tá neutro em si. Ele vai reduzir, né, a acelerada aí da, do aumento de taxa de juros, e ele tá tentando manter a expectativa de inflação ancorada. Mas eu entendo essa sensibilidade de neutro, porque na verdade é como se os bancos centrais ainda não estão sabendo direito o que que vai acontecer por conta da guerra comercial, né? E ele fala aqui, né, que não sabe o que vai acontecer do crescimento, se vai afetar o crescimento dos outros países, não sabe nada. Então, realmente, há essa percepção aí de neutralidade, embora ele tenha ali, ele já começa a contratar um aumento de menor magnitude. É, mas entendeu a analogia do cara correndo? Se você não pegar o contexto anterior, você não entende. Aliás, você não está numa posição boa para você agir no futuro, né? Ou seja, essa leitura de cenário que a gente faz hoje, ela é importantíssima para frente. E o Copom está dizendo, né? Ele não está dizendo aqui? Vamos lá. Olha o que o Copom está falando aqui. Que interessante. Entre os riscos do cenário de inflacionário e expectativa de inflação, destacam desancoragem da expectativa, ou seja, e se a expectativa começar a piorar de novo, de inflação? Resiliência na inflação de serviço. E se sair um dado de inflação e a inflação de serviços está porrando, já está pegando no contrapé aí do pessoal achando que o Copom está numa posição melhor, né? Porque não vai estar. Fora a guerra comercial, o impacto dela. Ou seja, esse cenário que a gente lê é, na verdade, um cenário para decisões futuras quando o cenário mudar. Por que que eu sei antes, né? Eu acompanhei, né, um cenário e acertei o cenário de que está acontecendo. Porque eu sabia o cenário anterior. Qual que era o cenário anterior? Dólar porrando, porque a gente teve uma série de fatores que foi piorando o dólar, né? Expectativa de inflação lá em cima. Aí, eleição do Donald Trump. Quando o mercado patinou na expectativa de inflação e estrangeiro começa a entrar vendido no dólar, nos contratos futuros, isso já é um alerta de mudança de cenário. Quer dizer, a bolsa que estava ruim, ela pode melhorar agora. Conseguiu entender aí, Ricardo? Ou seja, o profissional, trader, ele vai olhar todo o contexto anterior
E, e sempre ajustando as suas expectativas. Mas qual que é a diferença? Um institucional, ele tem todo uma estrutura, né, um fundo, tem toda uma estrutura para traçar expectativas e tentar entender o que que vai acontecer na frente e como que ele aloca. Até porque ele tem um benchmark lá para bater, às vezes ele nem é positivo, mas ele tá melhor que o benchmark dele, tá beleza para ele. É, Então ele tem essa característica. Trader pessoa física profissional, ele tem que fazer o quê? Desculpa. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que olhar para a exposição dos outros agentes. Quem está enrolado? Aonde está a simetria disso? Né? Igual quando estava a venda de dólar. Vendendo dólar, vendendo dólar. Os institucionais venderam dólar para um caramba, mano. Todo mundo vendido. Todo mundo que em podcast ali tava falando, não, o dólar vai. A gente acredita que o dólar vai cair, por conta disso, disso e disso. Então a taxa de câmbio, blá blá blá. Todo mundo falando. Se isso já te dá um alerta. Se tá todo mundo vendido, não tem mais quem vai vender. E se tá todo mundo exposto, o que acontece se o negócio virar? Foi dito e feito, né? Dito e feito. Começou com uma preocupação fiscal, que cresceu a expectativa de inflação. Nessa daí, amigo, o que aconteceu? O institucional tava tudo vendido em dólar. Vai ter que correr atrás. Então dava muito bem para pegar uma compra maravilhosa de dólar nisso. Por quê? Porque enquanto o cara tá desesperado, e se você percebe isso, é a sua oportunidade de ganhar dinheiro. A gente sempre ganha dinheiro, na verdade, né? A maior parte, assim, o grosso, a gente ganha dinheiro no calor do outro, tá? Conseguiram entender aí? Então, se você não tem esse contexto, né, esse contexto anterior, você imagina nesse caso aí do institucional vendido. Se eu não tenho esse contexto do anterior, eu vou começar a olhar simplesmente o dado agora, o dado que for sair agora, eu vou ter uma leitura completamente equivocada. Não vai gerar uma ação que eu gostaria aliás, em que eu tenha maior probabilidade de acerto. Deu para entender aí? Alguma pergunta aí em relação a essa análise aí do Copom? A gente olhou a comparativa, o que que mudou, quais que são os riscos olhados pelo Copom de alta e de baixa. A gente vê já um cenário, né, que já aconteceu, vai continuar acontecendo. Aí eu já não sei, mas eu sei que o mercado em geral ele tá apostando mais na compra de bolsa e venda de dólar. Thiago, não é super importante, ele é fundamental. Contexto é fundamental, tá? Inclusive no meu GPS que eu tenho aí para operar, tem muita coisa técnica, e mais uma das partes que tem ali é a inclusão de contexto, tá? É fundamental. Eu sei, é muito mais fácil você traçar um gráfico, olhar o gráfico ali, traçar um negócio ali, né? Um estudo, e vai embora. Mas o problema é que não é tão lucrativo. Cara, é lógico que eu não sei todo tipo de operação que todo mundo faz, né? Mas uma coisa eu posso te dizer, sem sombra de dúvida. Você já tá largando atrás. Você tá largando bem atrás, tá? Sem o contexto. É isso aí, o Ricardo já deu a dica aí. É diariamente, cara.
né? É diariamente. O que que acontece? Ele falou, né? Como faço para começar a ter esse contexto? É entender, né? Esse contexto é diariamente. Eu sei que não é fácil, tá? Mas eu vou. Se você estiver perto aqui, né, de mim, eu posso ir digerindo melhor, né? Enquanto vocês ainda não conseguem fazer isso sozinho, vai digerindo melhor e vocês vão entendendo um pouco de cada vez, né? E vai entrando na cabeça, vocês vão se acostumar, até que vai chegar uma hora que vai embora. Mas aí para isso depende de vocês acompanharem aí o que que eu tô falando, né? Aliás, escrevi pra caramba lá no grupo hoje por causa da decisão lá do FONC, né? É importante aquilo. E ali a gente precisa entender o contexto todo. Lógico, eu não sei o cenário que eles vão traçar na hora antes de sair, né? Então a gente tem lá algumas possibilidades. Eu acho que se o Powell tivesse sido Dove, o mercado ia ter outro comportamento, tá? Mas não foi, né? Eu acho que era mais fácil operar se ele fosse, mas acabou não sendo. No final, o quantitative tightening lá é que fez preço, na minha opinião, tá? De qualquer maneira, eu acho que o risco permanece aberto em relação à política de tarifa de Trump. Mas o que você vê foi um posicionamento já do mercado vendendo bolsa americana, o que significa que, e se os dados vierem diferente, aí nego vai ter que correr, tá? Eu sei que eles estão posicionados para isso. Vamos ver até onde, né? E quando o negócio ficar com calor nas costas, aí é a hora de raspar. Pode ser que eles estão analisando uma forma de o mercado mudar o cenário. Na verdade, eles só não sabem ainda a hora. Na verdade, o mercado ele sempre faz isso, né? Ele vai através de algumas, ele age através de algumas expectativas. Como existe, né, alguns dados mostrando desaceleração econômica nos Estados Unidos. Você lembra que veio o ADP e o payroll veio ruim, né? Na verdade, o ADP veio mais bem menor ali do que esperado, o payroll veio um pouco, mas de qualquer maneira ele já começa um indicativo. Aí a gente tem lá o que eu falei do Dodge, que está cortando ali despesas ali, menos dinheiro entrando no mercado. Vai se somando a todo um cenário e toda uma perspectiva, né, do análise mesmo, né? Eles vão fazer análise com economista, vendo cenário, os grandes bancos, né, as grandes corretoras aí dos Estados Unidos, os grandes bancos americanos, eles têm ali muito dinheiro, que eles sabem o fluxo, né, para onde está indo. Então já traçam um cenário para o que vai acontecer. Por isso que não dá para a gente competir desse jeito. Não dá para a gente traçar um cenário igual eles fazem e apostar nesse cenário. Não, na verdade dá, mas a gente não vai ser tão eficiente. Eu prefiro esperar eles se enrolarem no cenário deles. Quando eles se enrolam no cenário deles, é que eu consigo ter uma visualização melhor do que está acontecendo, né? Porque antes eu não sei o que que eles estão fazendo, o que que eles estão considerando de fato. Eu sei aonde o mercado chegou, como que chegou. O dólar é muito forte, a mudança dele parece que vira o resto todo. O dólar ele é um ativo de hedge, né? Então, toda vez que tem aversão a risco, toda vez não, né? Mas a grande maioria das vezes que tem aversão a risco, a tomada de dólar, tá? Porque o dólar ele funciona como hedge. Então, é um ativo, né, que o mercado acostumou a ser hedge, porque é a moeda da economia mais forte, né? Se der algum problema econômico forte nos Estados Unidos, um problema mesmo, assim, de recessão forte nos Estados Unidos, a gente, né, todo mundo acredita que o resto do mundo piorou, né? Então, por isso que acaba sendo o dólar uma moeda de hedge. Então, quando há essa aversão a risco, o dólar, ele normalmente é para cima, né? Então, a gente sempre olha o dólar de uma forma contrária, né?
Então, quando há essa versão de risco, a gente compra dólar. Quando há apetite a risco, a gente vende dólar. Né? Funciona ao contrário. Né? Por isso que raspa a bolsa, bate dólar. A correlação entre bolsa e dólar é bastante alta, né? Quando a bolsa sobe, o dólar cai. Há momentos em que isso não funciona assim. E cada hora tem um motivo diferente. Por exemplo, motivos em que o dólar vai subir junto com a bolsa. A gente tem um institucional comprando bolsa, mas o cenário está tão assim que ele não tem uma perspectiva de queda de dólar, mas ele compra um pouco de dólar que é para arrediar, né? Para se caso a bolsa cair, compensar a subida de dólar. Então aí você tem dólar e bolsa subindo. Então tem algumas situações. A própria decisão de taxa de juros normalmente acontece assim, quando o Banco Central ele aumenta juros, e vem uma perspectiva pior, normalmente você tem uma queda de bolsa e algumas vezes tem queda de dólar também por conta de uma entrada de carry, que é uma operação em que utiliza-se da diferença de taxa de juros entre países. Então aqui a taxa é muito alta, você pega um país de taxa baixa de juros, pega empréstimo nessa taxa baixa, então você vai pagar para esse empréstimo uma taxa baixa e aplica aqui na taxa alta. Ou seja, essa taxa que você recebe é o suficiente para você pagar aquele empréstimo no outro país, por exemplo. Eu estou falando de uma forma bem simples para tentar entender, tá? E ainda sobra um dinheiro. Qual que é o problema? O problema são as expectativas, né? Tipo, a taxa de juros mudar ou o câmbio mudar bastante. Um dos problemas que a gente teve foi uma preocupação com o carry, que o dólar subiu também, que foi o cenário de que o Japão, por conta de um possível aumento de taxa de juros do Japão, o iene valorizou muito, né? Ou seja, quem estava com carry aqui começou a ficar preocupado, né? Então, aí tinha que zerar algumas posições aí. Então, há momentos diferentes, mas normalmente, na grande maioria das vezes, a gente tem bolsa para cima, dólar para baixo, e vice-versa, né? Dólar para cima, bolsa para baixo. Entendido aí? Vocês têm alguma pergunta? É assim, pode ser qualquer pergunta, tá? Pode ser em relação à leitura aqui, pode ser análise de contexto, pode ser sobre a aula anterior ali que a gente teve, sobre mercado no geral. Tem alguma coisa aí que vocês têm dúvida, que tem alguma dificuldade? Vocês precisam de orientação? Sim, mas acho que a mudança de cenário é a interpretação da notícia. É, vou precisar de mais. E interpretação da notícia. Vou precisar de mais reforço. Não, é assim mesmo, Ricardo. Pode ficar cegado que assim, isso não é simples, né, de entrar na cabeça. Não é um ensinamento simples, isso é mais prática mesmo. E aí exige que você. E assim, como não está discutindo sempre a respeito disso, tem uma dificuldade, né, de entender na hora, assim. Mas à medida de que a gente vai conversando, vai falando, vai traçando cenários, vai começando a entrar na cabeça, devagar, né? Você vai reconhecendo padrões depois, e aí vai melhorando esse entendimento, né? Vai melhorando bastante esse entendimento. Mas o importante agora é começar, né? Fazendo isso.
entendendo, né? E cada vez mais, toda vez que for tendo essa leitura de contexto, vamos começar a falar a mesma língua, né? Então, por exemplo, na próxima, a gente, poxa, lembra que o Copom tava falando isso? Vou acompanhar mais esse site aí do BCE, o comunicado. Depois, né, a gente vai ter a divulgação da ata, tá? A ata ela é mais longa e ela vai dar mais dicas a respeito do que foi considerado para a decisão de taxa de juros. Então a ata ela vai acabar sendo mais importante no sentido de trazer uma informação melhor, tanto a ata do Copom como a ata do FONC. Então também é uma coisa que a gente vai ter que olhar, entendeu? Cenário para amanhã. Eu acho que o mercado acertou, tá? Naquilo que naquilo que ele previa. Então, para mim, tem duas considerações aí. Primeiro, ele pode empurrar para. Vamos falar de dólar. Por conta dele ter acertado o cenário, ele está muito exposto ali. Ele pode dar aquela batida aquela empurrada só para acabar de quebrar os compradores e depois começar a zerar. Isso pode acontecer, tá? Ou ele pode já começar reduzindo a sua exposição, dependendo de como o mercado abrir. Ou seja, imagina, o mercado vai e abre com dólar para baixo. Abre com dólar bem para baixo, é uma oportunidade do cara vir e ah, diminuir sua exposição que já veio de lá acho que 2 semanas atrás, né? Acha que ele cai para subir? Acho que é possível, mas depende muito do cenário que vai ter do dia. Assim, sempre entendo o seguinte: ah, o mercado ele não é dado. O agente ele vai atuar dependendo do cenário, do que ele encontrar no mercado. Então, por exemplo, imagina que né, no geral o mercado está com apetite a risco. Então o dólar vai abrir para baixo. Ele vai aproveitar esse apetite a risco e vai começar a zerar sem tentar causar muito preço para cima. Mas se o mercado ameaçar, ele vê que não dá para. Ele vai ter que garantir esse preço, aí ele vai comprar mais rapidamente. Mas eu acho que ele começa a zerar mais rápido, tá? Eu acho. Não significa que eu tô certo. Eu vou identificar melhor à medida do que o pregão vai ocorrendo. Mas é, isso é uma possibilidade. Eu não acho assim. Eu acho que ele acertou os cenários. E ainda tem muito risco no meio. A gente não sabe o que vai acontecer por causa da guerra comercial. Então, essa acertada que ele deu, ele pode reduzir aí de forma significativa, né? Então, pode ser que ele que caia e depois volte. Pode ser que, como acompanha esse agente. Peraí. É, cara, é por fluxo. Eu vou ter mais sensibilidade por fluxo. Não tenho como explicar isso agora sim. Como que faz, né? Mas começa a olhar a própria precificação. Imagina que o mercado, ele amanhã abra com apetite a risco. Não sei se vai abrir com apetite a risco. Não sei o que vai acontecer com notícia, com alguns eventos que aconteceram. Não sei. O Trump falando alguma coisa, não sei. O mercado abre com o mercado dólar para baixo. Vê a sensibilidade disso. Que nesse preço estão tentando empurrar mais. Ele quer matar o resto dos compradores. Mas não acredito que ele vai puxar, que ele vai bater ainda mais tanto. Agora, se ele já vem puxando, ele já está aproveitando o preço para raspar, né? Não tem como você ver isso
através de uma ferramenta, através de. Não, não tem como ver posição dos agentes. O que tem a ver é a própria dinâmica do preço. Ela vai ditar muito daquilo que você, da sensibilidade, né? Não tem como você saber a posição. Seria bom se soubesse, né? Aí ia ser mais fácil. Mas não dá muito para você saber. Agora, pode ser que o cenário amanhã abra já com um dólar para cima, né? Eu acho que o mercado veio batendo bem, né? Veio batendo bem e por bastante tempo. Eu acho que há um momento de diminuição, de redução de posição no dólar aí ainda, tá? Mas, obviamente, né? Não sei se existir mais um elemento que aparecer amanhã no overnight aí pode ser que tenha mais fôlego. Mas eu acho que o mercado pode dar aquela matada no comprador, assim, estopa aí, amigo. E aí, nesse estopa aí é que ele vai raspar, tá? Ele vai buscar liquidez. Na minha opinião, assim, no curtíssimo prazo, tá? Eu não tô falando de mudança de cenário. Tô falando de curtíssimo prazo, de dinâmica mesmo, de como as coisas acontecem. E não de cenário. De cenário a gente não sabe ainda. Cenário é essa leitura de cenário. Não, não houve uma mudança em relação à expectativa, então a gente não consegue fazer muita coisa. Mas a partir do momento que houver uma mudança dentro desse cenário de exposição desses agentes, né, que veio ocorrendo até então, aí a gente pode fazer alguma coisa mais direcionada, né? A dinâmica do dia, né? Você acaba operando quase todo dia, né? Porque você vê ali um fluxo pontual, como o mercado está lidando, né? Com uma posição de alguém entrando. Pode ser que o cara olhou aí o cupom e falou, ah, não, agora eu vou vender. Tá? E no começo vende, mas depois o mercado raspa por cima dele, ele vai se enrolar. Então, assim, é, eu acho que seria mais ou menos isso o cenário. A não ser que tenha um outro evento, alguma coisa adicional aí, para a gente contabilizar. Mas até então, eu não acredito muito que o mercado vai continuar assim na mesma velocidade de venda de dólar, tá? Por enquanto, assim, curtíssimo prazo eu tô falando curtíssimo prazo. Precisa dar uma segurada. E assim, a gente tá no dia 19, tá? A gente não pode esquecer que a gente tem no final do mês a Petax do mês. Pela quantidade de vendedor que tem, esse vendedor também não vai deixar o mercado vir muito para cima, tá? Ele não vai deixar esse mercado vindo muito para cima, porque eu acredito que é muito mais conveniente para ele deixar o dólar, né, o contrato morrer no vencimento. Então, se o mercado deixar morrer no vencimento e ele conseguir segurar até então, maravilha para ele, né? Maravilha mesmo. E aí a gente vai saber se ele zerou bastante mesmo ou não, ou ele ainda está exposto. Mas estamos dia 20 aí, poucos pregões aí para Petax final, né? Então, também não acredito que o mercado vai colocar dólar muito para cima, não, tá? Justamente por causa desse cara aí segurando. Aí a exposição dá pra gente saber, né? A exposição dá pra a gente consultar isso. A B3 ela informa a exposição, tá? Eu mostrei na aula passada sobre lá no nosso servidor lá, que a gente tem um canal lá que eu posto, né? A gente coloca ali a exposição, faz um gráficozinho, e ali fica bem legal, né? De acompanhar. Aí dá pra gente saber a exposição dele, sim, tá? Nesse caso, né? No caso de exposição cambial estrangeiro, assim, entre estrangeiro, banco, institucional, então dá para saber bastante. Inclusive, quando a gente olha naquele evento, né, que o institucional sempre falando, ó, dólar para baixo, a gente acha dólar para baixo. Quando você via os contratos futuro de dólar, o institucional tava bem vendido, mano.
Bem vendido. Então dava para saber, ó, esse cara vai se enrolar se o mercado subir aí e mudar de cenário. Mudou de cenário, nossa senhora. Quase matou o nego, né? Alguma outra pergunta aí? Já fritei a cabeça demais de vocês, né? Alguém quer que eu libere aí o som para falar? Quer perguntar alguma coisa? Às vezes não quer escrever, quer falar? É, né? É, Ricardo, é assim mesmo. Mas assim, é só ter paciência, tá? Não, é ter paciência, vai devagar. Não se cobre agora. Escuta, assim, qual que é a dinâmica do negócio? Sei lá, aproveitou 10% da informação. Maravilha. Na próxima, aproveita lá 13%, depois 15, 20, 30, 50, 70, aí já tá bem, mas isso é um processo, né? É um processo de evolução contínua, né? Não é simples assim. Por isso que não é simples fazer ser trader, né? Por que que vocês acham que 97% não consegue? Por que que vocês acham? Vamos lá, Tiago, cara, você vai fazer mais lives sobre os dados e o contexto? Depende de vocês. Se vocês quiserem, eu faço também. É difícil, é difícil. É o que eu falei pro Ricardo, ele vai devagar, né? Aqueles preços que você manda no grupo, por exemplo. O que que tem, Ricardo? Você vê que o preço respeita, né? São ótimos preços para você se posicionar, né? Seja de um lado ou de outro, acaba sendo um ótimo preço, porque ele anda e muitas vezes segura, né? Ele defende legal. Mas o que você quer saber sobre esses preços? Ah, para que lado? É. Assim, muitas vezes eu não tenho tempo de colocar ali, mas algumas vezes eu coloco quem é que está mais forte. Então, por exemplo, se eu falar que o. E aí depende do cenário, né? Por exemplo, se eu estou olhando o fluxo e eu falar que, ó, o vendedor tá mais forte aí, né? Muito provavelmente eu vou entrar vendido, tá? Muito provavelmente eu vou entrar vendido nesse momento. Mas se eu estiver olhando já um contexto econômico, uma perspectiva de cenário mesmo, provavelmente eu vou estar estabelecendo uma posição mediante esse cenário, né? Então, se eu acho que teve um dia aí que eu coloquei, né? Eu coloquei assim, se o CPI vir tanto, eu acredito isso e aquilo. Aí o CPI veio de determinada forma e eu já tinha colocado o preço de referência. Então eu fui e entrei no preço de referência. E aí teve ah, um bom avanço, né, em relação ao preço de referência mesmo. Então, assim, depende do que eu estou olhando, né? Se eu estiver olhando o fluxo, provavelmente quando eu falar, o vendedor está mais resiliente, está mais forte, muito provavelmente eu vou entrar vendido, tá? Naquela hora, não necessariamente naquela hora, tá? Não necessariamente naquela hora. Eu preciso, às vezes, tem que deixar o mercado, às vezes, vir para baixo do preço, né? E aí eu ver que segurou mesmo, aí, pum. Aí você toma às vezes dá para comprar, por exemplo, eu vou comprar, o comprador tá mais forte. Aí, sei lá,
5.700 foi o preço de referência. Às vezes o mercado bate um pouquinho mais, né? E dá para você comprar até antes, dá até mais para baixo. Ou seja, um preço mais barato do que aquilo que eu ia comprar. E aí eu consigo pegar até uma movimentação melhor. Então, não necessariamente eu vou comprar no momento que eu falar, mas eu vou estar olhando, se eu estou olhando o fluxo, quando eu falar preço de referência e o comprador está mais resiliente, eu muito provavelmente vou comprar, tá? Muito provavelmente. Mas se eu estiver olhando o contexto econômico, eu vou estar vinculado mesmo que exista um fluxo pontual ali, eu vou estar olhando outra coisa, né? Então, muito provavelmente eu vou estar com outro panorama na cabeça, entendeu? Aqueles preços de referência, eles têm a ver com a dinâmica do preço. Por isso que eles são preços bons, né? Ou seja, você lembra que, acho que foi você, né, Ricardo, que falou que tava clicando, acho que você clicou várias vezes. Ah, sim. Ah, então, ó, várias vezes ali acabou estopando, mas o mercado foi no mesmo sentido, né? Não foi isso que você falou, se eu não me engano? É, então, é mais ou menos isso, né? A dinâmica do preço. Então, se eu prefiro esperar, né, o preço. Se o mercado for, vai com Deus, vai sem mim. Agora, eu prefiro esperar que o mercado venha para um preço mais relevante, que eu acho que é mais confortável, mas principalmente que eu acho que eu tenho mais potencial de ganhar, né? Do que perder. Porque eventualmente eu vou estopar, né? Não dá pra gente ganhar todas, a gente vai estopar. Vai ter hora que eu vou falar lá, ó, comprador resiliente. Esse preço. Puxa, mas aí o mercado vem pra trás. Hoje aconteceu isso, né? Hoje tinha um comprador mais resiliente no começo e mas aí entrou fluxo de petax na venda. Entrou o índice não queria mais parar de subir. O VIX começou a cair. Aí não deu. O comprador não conseguiu segurar, né? E aí depois eu coloquei lá sobre Petax. Aí é outra coisa que a gente olha. Prévia da Petax. Eu falei, ó, olha para esse horário e entra fluxo vendedor. A última Petax, a última prévia, ela é a menos confiável. Só que, como o comprador estava lá segurando o preço, muito provavelmente o vendedor vai entrar, né? Dito e feito, né? Chegou no horário, toma dólar para baixo. É toda análise, assim, experiência e análise cotidiana no mercado. Entenderam aí? Para que lado o Ricardo queria saber já para operar, né? Mas assim, começa observando. Quando você, assim, quando você, eu coloquei lá, olha esse preço de referência, comprador mais resiliente, blá blá blá. Em vez de entrar nesse momento, começa a observar. Vê como você começa a ter mais informação. Por quê? Principalmente aí vocês que não têm, assim, lucro no longo prazo, e aí tem bastante histórico às vezes de perda. Quando vocês entram, vocês têm menos informação relevante. Aí, farto se ele anda 2 pontos com 5 contratos. Opera com um, opera com um mini, né? Não dá pra operar com mini? Ah, então, no mini dá. Vai no mini. Tá. Assim, mini dá bom. Já perdi dois. Já perdi dois. No dólar, você perdeu? Ah, não, nos cinco contratos, né? Do cheio? Ah, no mini, cinco do mini. Fica mais pesado, né? 5 vezes. Vai com um. Começa com um, né? Mas eu vou dar a oportunidade de vocês de entrar num programa assim.
Tá no mini índice. Eu prefiro o dólar, né? Acho que tem mais. Ah, sei lá, né? Cada um tem. Meu bolso não aguenta. Mas é porque tá no ciclo de perda, né, Ricardo? Quando melhorar isso daí, aí é melhor, né? Mas é isso. Mas eu vou dar a oportunidade de vocês entrarem num projeto legal que eu vou ensinar tudo que é relevante e que vai facilitar a, a análise, vai facilitar, né, a forma de operar e as coisas vão mudando. Quando dá certo, tá certo, o valor não importa. É isso aí. Mas eu vou dar essa oportunidade aí, vocês vão ver, vai ser bem legal, tá? Então é isso, né? 9h20 e vamos encerrar, né? Mas se vocês tiverem mais perguntas assim, pode fazer, que eu, assim, se tá com uma dúvida muito forte, pode fazer que eu não tem problema não, eu explico aqui. É isso aí, é devagar. Bem devagarzinho, vai acostumando, acostumando com o que vai falando, com os termos. Sem cobrança, tá? Sem cobrança para vocês ficarem malucos aí de uma hora para outra. É sem cobrança. Vai devagar, vai escutando, né? Primeiro você começa escutando só. Não precisa querer analisar agora. Primeiro escuta só, tá? Vai ser muito mais fácil. Se começar a analisar agora, vai ficar louco da cabeça aí. Mas vai só escutando por enquanto, que aí vai aprendendo devagar, certo? Não precisa. Não vai sair daqui querendo analisar o negócio que aí não vai dar certo, tá? É, não vai conseguir, vai mais complicar. Tá? Eu vou passando aí pra vocês sem. E se vocês quiserem que eu faça mais, a gente vai fazendo, tá? É, antes da gente terminar aqui, eu até esqueci, tá? Mas antes da gente terminar, responde uma pesquisa aí pra mim, de satisfação da live aí. Equipe, aí, nossa, aí está rápido, né? Aí está bem rápido. Tá atenta aí, hein? É. É, legal. Vamos lá dar um tempinho pro pessoal responder. Legal que o Ricardo tá interagindo bastante aí, bem legal isso aí. Meu. Qual que era o nome da menina lá que ela não veio hoje? Thiago também, né? Thiago deu uma. Thiago tá preocupado. Nossa, perdi meu. Achei. Valeu, cara, muito bom, sai com a cabeça cheia. Mas vou buscar ter esse contexto. É o que eu falei, Thiagão. Vai devagar, só escuta por enquanto, sem estresse. Devagar vai entrando na cabeça, tá? Não precisa correr, não. Se correr, acaba cansando. Deu tempo aí, Isis, de responderem? Ah, beleza. Bom, é isso, né, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui. Esse é o contexto, esse é o cenário importante para vocês terem na cabeça para
numa próxima mudança aí de cenário, a gente ter mais ferramentas, né, para atuar no mercado e colocar dinheiro no bolso, certo? Agradeço todos vocês por estarem aqui, agradeço essa interação aí que é bastante importante. Obrigado, Ricardo, Thiago, obrigado mesmo. Bastante importante essa interação aí para a gente poder discutir a respeito, entender melhor qual a necessidade de vocês, em que ponto vocês estão, né? Próximo é na segunda, isso aí. Aí a gente vai com o método operacional, tá? O terceiro passo, beleza? É isso. Então, grande abraço, sucesso, ganhe bastante dinheiro. A gente se vê amanhã ali no grupo, eu passo alguma coisa e a gente se vê aí, tá? Então, tchau.